Conversar com uma aluna do Atleta da Mente que conseguiu passar em medicina. Ela tem uma história de vida extraordinária e eu fico muito feliz de poder fazer esse tipo de conteúdo para vocês, para mostrar para vocês que é possível passar em medicina, mesmo que você não nasceu em berço de ouro, não recebeu herança da família. É possível sim você vencer através dos estudos, através da dedicação. Então vamos esperar aí a Diana entrar para a gente poder conversar com ela. Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar o convite para ela. E aí a gente vai conversar, né, pessoal? São histórias de pessoas que conseguiram vencer, né? E eu fico muito feliz de poder fazer esse tipo de conteúdo, tá, pessoal? É muito legal mostrar para vocês que não foi só a minha história, né? Não é só eu. Tem outras pessoas como a Diana que também conseguiram, sabe? Então tô muito feliz. Você não tem noção o quanto que eu tô feliz de poder fazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Deixa eu mandar aqui a solicitação para a Diana aqui conversar com nós. Tudo bem, Diana? Oi, tudo bem? E contigo, tá tudo bem? Aqui tá um pouco frio, né? Mas estamos aí. Eu imaginei que tivesse mais frio aí, né, do que aqui. Aqui tá um pouco menos. Isso aí, perfeito. Diana, primeiramente eu quero agradecer, tá? Você de vir aqui falar comigo. Eu tenho alguns alunos que são aprovados em medicina e teve um rapaz de São Paulo que foi aprovado. E eu queria muito que ele viesse contar a história. Ele falou, pô, Léo, mas é que eu sou tímido e tal, né? Vou contar aqui a minha história até a medicina, eu tenho vergonha e tal. E então, assim, eu quero agradecer de você poder vir aqui, né? De você querer vir aqui conversar com nós. Isso me deixa muito feliz. É importante a gente se expor, né, para servir como exemplo para outras pessoas, né? Então eu fiquei muito feliz quando eu te conheci a primeira vez através dos vídeos no YouTube. E né, a tua constância em gravar vídeos acabou me encorajando também a me expor um pouquinho mais, né? Gostaria de me expor mais, mas eu ainda sou um pouco mais tímida, mas já estou mudando bastante isso, né? Porque Perfeito. o mundo hoje em dia exige que a gente se saia bem em algumas situações como essas, né? Então a Uhum. gente tem que se desenvolver nessa área também. E assim, Diana, ao longo dessa live, dessa conversa, acho que vai ficar bem claro para o pessoal entender todas as dificuldades que tu passou. E é muito legal quando tu fala ajudar outras pessoas, né? Inspirar outras pessoas. Porque eu também tive vergonha, eu pensei, meu Deus, o que vão pensar de mim? Mas eu sabia que dentro de mim eu precisava ajudar outras pessoas. Eu precisava mostrar para outras pessoas que é possível passar em medicina. Porque quando eu ia para o YouTube, eu só via pessoas que eu não me identificava. Eu não Uhum. via pessoas parecidas comigo. Sim, é bastante complicado, né? Eu comecei a jornada há 7 anos atrás. Eu também não tinha com quem me espelhar, né? Na época, a minha condição era muito diferente do que é hoje em dia. E se eu tivesse toda a ajuda, eu já estaria quase me formando. Eu acho que trancou aqui. Voltou? Uhum. Sim. É como eu Voltou. disse, Diana, tá trancando um pouquinho. Tu tá no Wi-Fi? sim. Deixa eu Tá, tentar. Vou beleza. É que tentar. trancou um pouquinho, mas só um pouquinho, pessoal. Vamos esperar aqui a Diana, vamos ver se ela consegue trocar aqui pra gente poder conversar. Não tem problema, querida, sem problemas. Vamos ver. Me avisa aí qualquer coisa, então. Tá. Então vamos lá, Diana, pra gente começar, conta pra nós da onde você tá falando. Eu tô falando da cidade de Lajeado. Eu nasci Isso aqui, aí. eu cresci na cidade de Uhum. Cruzeiro do Sul, que é uma cidade do ladinho, e acabei voltando para cá depois de adulta, trabalhar, estudar. Tá. Tu é filha única? Não, eu sou a filha do meio. Tenho um irmão mais velho, de 34 anos, e tenho um irmão mais novo, de 26 anos, 27 anos, ele fez 27.
E aí eu, então, tenho 28, sou filha do meio. Filha única, menina. E mais 2 meninos, então. 2 irmãos. Tá, então, Lajeado, Rio Grande do Sul. E Isso. aí, como que começou, então, essa questão da medicina? Tem algum médico na tua família, alguma coisa assim? Teu pai e a tua mãe Não, são médicos? não, de jeito nenhum, né? Assim, começou pelo seguinte. Meus pais não são médicos, né? O meu pai, ele estudou ensino, ele tem o ensino fundamental completo. A minha mãe estudou depois que já teve filhos. Ela terminou o ensino médio, começou um pouquinho de magistério, acabou desistindo porque a demanda era muito grande. Ela trabalha, 3 filhos pequenos, e, enfim, né? Os meus irmãos também não foram tão adiante assim. O irmão mais novo terminou o ensino médio, mas continuou trabalhando com meu pai, né? E estão indo super bem. É muito legal também a jornada que eles estão fazendo, né? E até por isso que eu também tive esse apoio para conseguir medicina em função da ajuda deles. Tá. E meu irmão mais velho, ele estudou mais para concursos públicos, então ele já passou em vários e isso é o mais próximo que eu tinha até então, né, de estudos. Primos mais velhos, eu não tinha exemplos para que eu tivesse assim, contato direto com esse tipo de situação. Quando eu me formei no ensino médio, eu não sabia nem o que era uma cadeira, eu não sabia o que era vestibular. Nunca pensei que fosse conseguir chegar aonde a gente está hoje, né? Porque nenhum professor acreditava que alguém daquela turma sairia para prestar para os estudos, né? Uhum. Enfim, eu fui Teve alguma descobrindo. situação que tu pode contar aqui para nós, da escola, com o professor, em medicina? A história do ensino médio, assim, que tipo de história? Tipo assim, que nem eu, teve uma situação que eu conto aqui para eles, que é o seguinte, que teve uma prova de matemática, e aí teve um colega meu chamado Eduardo, da época do Uhum. ensino médio. Ele tirou 10 nessa prova. E aí a professora, né, com o objetivo de motivar, com o objetivo de incentivar, falou: estão vendo ele aqui? Ele pode fazer medicina, ele tirou 10, esse tem futuro. E nessa Como se isso prova, fosse, né? e nessa Não tem. prova, Diana, eu tirei 0. Eu zerei a prova. Te entendo, sim, sim. No ensino médio, vamos dizer assim, né? Eu não tinha ideia de que estudar servia para alguma coisa. Então, eu tirei 0 também na prova de física. E na recuperação da prova de física, eu tirei 0 de novo. Então, assim, tem histórias, né? No início, assim, da minha escola, eu ia bem. Eu era uma guria que tinha curiosidade. Mas quando tu lida com o colégio público, ali pela 5ª série, começou a meio que segregar as pessoas. Eu Uhum. estava ali com 11 anos de idade, eu tinha colegas de 15, 17 anos, então a disparidade era muito grande. Eles ficavam brigando dentro da sala, o professor já estava assim, meio que, se tiver aula tem, se não tem, tanto faz também. A gente ia para marcar presença, não existia estudo. Né? A partir ali da 5ª série até o ensino médio, foi uma lavada de pessoas, né, que não conseguem continuar, porque elas vão repetindo de ano por vários motivos, né? A família, enfim, não tem apoio, não tem estrutura, ou chega a uma certa idade em que eles já têm idade para trabalhar. Então eles largam isso tudo, vão trabalhar, eles querem dinheiro, né? É uma coisa Uhum. que é uma necessidade básica, é uma ajuda na família que eles precisam dar. Então, o estudo é uma coisa que fica muito para depois, né? Então, deu para perceber bastante isso até ali no ensino médio. O ensino médio já é um pouco mais selecionado, vamos dizer assim. O pessoal não tem tantas perspectivas, mas é um pessoal que ainda consegue conciliar os dois, em que o pai e a mãe ainda querem que a pessoa vá adiante, né? E que ainda tem um pouco de sorte frente a todos os outros que ficaram para trás, né? A gente consegue perceber isso muito, muito nítido. Pelo menos na cidade onde eu vinha, era triste, assim. Eu tenho vários primos que não terminaram a escola. Vários, vários. E a medicina, como que ela apareceu na tua vida? Apareceu quando eu já estava dentro da faculdade, na verdade, né? Aconteceu o Conta seguinte. isso. Eu tinha 17 anos. O meu trabalho na época, eu trabalhava e estudava também. Eu trabalhava só final de semana. Isso que eu tocava em banda de baile. Então, eu estudava ensino médio de manhã, eu fazia menor aprendiz também à tarde, né? Então,
fazer os cursos de administrativo. O que era gratuito a gente fazia tudo, né? Então eu acabava trabalhando, estudando à tarde também. E daí não tinha ideia de que eu faria vestibular, alguma coisa assim, porque eu nem sabia o que era. Só que estava todo mundo fazendo a prova do Enem, né? Todo mundo fazendo essa tal de prova do Enem. Eu pensei, pá, tá todo mundo fazendo, é de graça, então eu vou lá, vou fazer também, né? Fui na aula do pessoal e fui fazer sem nunca ter visto, sem nem saber para que servia aquilo. E a prova naquela época era sábado e domingo, né? Um dia seguido do outro. Então, eu fui fazer a prova no sábado, fui tocar baile de noite no sábado, passei a madrugada acordada, né? Dormi um pouquinho de manhã e já fui fazer a prova no domingo. Tu tocava algum instrumento? Tu tocava algum instrumento? Era saxofonista e cantava também, né? Aprendi a tocar saxofone com os instrumentos da escola municipal. Então, lá também, era de graça, eu fui lá. Todas as oportunidades que o município oferecia, eu tentava abraçar, né? Essa é uma parte boa de ter um pouco de estrutura nesse sentido da cidade, né? Então, eu fiz a prova e esqueci, nunca mais, né? Quando foi janeiro, que eu tinha me formado em dezembro, janeiro eu tinha me formado, não tinha noção do que eu ia fazer da minha vida, trabalhava só final de semana e estava lá meio que jogada. Então, eu descobri o ProUni, né? Que é uma moça que tu também está usando agora. Que é o que eu estou usando, ProUni 100%. Nossa, muito, muito importante isso. Enfim, tava vendo propaganda na TV, se inscreva para o ProUni, não sei mais o que. Mas tu não sabia que existia ele? Tu não sabia que existia? Sabia. Eu também não. Mais público, eu era, enfim, a principal pessoa que deveria saber que isso existe, eu não sabia, eu não tinha noção. O primeiro contato que eu tive com o ProUni foi com propagandas na TV, quando eu já estava formada no ensino médio. Então, foi ridículo, mas aconteceu assim. Então, dizia que podia usar a nota do Enem, não sei o que. Eu pensei, pô, eu tenho essa nota, por que eu não vou usar e tentar? Vai que cola, né? Tava naquela... O número e não sabia o que significava, né? E o curso? Nota. Qual que era o curso que tu iria tentar? O curso. Primeiro que eu tentei qualquer curso que fosse aqui na minha cidade. No Lajeado, no caso. Só que aqui não aceita ProUni, não sabia até então. Então, eu pesquisei a universidade mais perto daqui, que era Santa Cruz, na Unisc. E de lá, então, eu pesquisei cursos aleatórios. Eu coloquei 3 cursos como opção aleatórias: arquitetura e urbanismo, estética e cosmetologia e ciências econômicas. Fiz ali um sorteio e o que deu eu fui fazer. Mas não tinha um propósito, não tinha um porquê, assim. Não. Então eu fui fazer estética. Fui fazer estética em Santa Cruz. Quando eu comecei a estudar o corpo humano, comecei a ver que eu ia bem, porque até então, quando tu vem de um lugar assim, tu se sente o maior burro lá no meio, ou tem medo de parecer que é burro, né? Então, esse foi o meu maior medo durante a faculdade inteira. Então, eu estudava bastante para não ter chance de alguém pensar que eu fosse burra por ter vindo sem perspectiva nenhuma, né? Então, consequentemente, minhas notas eram muito boas. Então, contato com laboratório de anatomia, estudo de fisiologia, bioquímica, toda aquela parte de do corpo humano era uma coisa que me deixava encantada, era uma coisa que eu queria ter muito mais aprofundado, só que eu não tive tanto, né, nessa faculdade. Então, algumas colegas começaram a olhar e disseram, tu teria capacidade, quem sabe, tu não quer tentar, não sei o quê, começaram a olhar, né, e eu, capaz, né, uma coisa que não é para mim, uma coisa que eu nunca vi ninguém perto fazer, nem sei como fazer isso, né? Olha que interessante, tu ia bem na faculdade de estética, tinha um bom desempenho nas matérias básicas, e aí os teus colegas falaram, se você é inteligente, então você pode fazer medicina. Aí tu começou a almejar algo maior, isso? Isso, né? Porque no colégio eu era mais ou menos... Comecei a faculdade, enfim, me formei em estética, né? É 4 anos? Como? Demora 4 anos para você se formou? Você demorou 4 anos? De graduação tecnológica, então ele durou 2 anos e meio naquela época. Perfeito. Agora o curso é mais longo, né? Mas na época foi 2 anos e meio. E eu esqueci onde é que eu tava. Daí tu terminou a estética com esse sentimento ali, pô, eu tenho... Falaram que eu tenho potencial para fazer medicina e tal.
Isso era colegas, professores começaram a dizer, quando um professor de faculdade começa a dizer, tu começa, meu Deus, eu? Então isso começou a realmente se tornar uma possibilidade, né? Mas tu Felizmente, conhecia alguém assim que já tinha passado, que veio da mesma origem que você, que veio de baixo, tinha conseguido passar em medicina? eu conheci numa situação que me deu mais força ainda, que foi no meu último semestre de estética. Eu fui morar em Santa Cruz Uhum. e uma das minhas colegas de quarto, eu vi os livrinhos lá de anatomia e tal em cima da cama dela e pensei, será que ela tá fazendo medicina, né? Eu fui perguntar pra ela, ela disse, eu comecei a fazer medicina, eu fiquei, nossa, fiquei encantada, meu Deus, como tu conseguiu? E ela estava fazendo medicina com bolsa do ProUni lá na Unisc. Então ela estava do meu lado, ela dormia no mesmo quarto que eu, sabe? Já estava fazendo aquilo. E eu perguntei para ela, nossa, que legal, mas isso demorou um pouco para entrar, né? Porque já era abril, maio e dela começou o curso. E daí eu perguntei para ela e ela disse, demorou para me chamarem para fazer o curso. Eu perguntei que nota que ela tirou e ela me falou a nota. E eu fiquei abestalhada, porque a nota que ela tinha tirado era 10 pontos abaixo da minha. E daí eu pensei, meu Deus do céu, eu podia ter feito, e não sabia na época, né? Mas eu já estava me formando em estética, eu pensei, nossa, eu acho que dá mesmo, né? A minha nota estava perto. Até então eu não sabia o que aquela nota significava, eu não sabia o que era isso, E mudou né? bastante, né? Tipo, isso Nossa. era o quê? Em 2013, 2014? 2013, foi 2013. Isso aí, né? Mudou bastante, né? Hoje é outro contexto, né? Tanto que eu, por Claro. exemplo, eu prefiro nem falar muito dessa questão de notas, né? O pessoal pergunta para mim, pô, Léo, qual que é a nota para passar no ProUni? Mas acontece, muda muito, né? Então eu passei há 4 anos atrás. E em 2014 era totalmente diferente, 2013 era totalmente diferente. Mas assim, Sim. Diana, assim, eu tô aqui arrepiado com a tua história, porque assim, é muito parecida, entendeu? Eu também fui morar com um rapaz, né, o Patrick, que também tinha ProUni 100%. Então eu vim para Passo Fundo, né, eu morava em Soledade, eu vim para Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e aí eu fui dividir apartamento com duas pessoas, o Leonardo e o Patrick. O Patrick, ele fazia medicina com o ProUni e tinha entrado em 2014. A sua amiga entrou em 2013. E aí que eu Sim. vi que era possível aquilo, né? E olha que louco. Ano passado, a minha mãe foi atendida pelo Patrick, porque isso foi em 2014, então ele já virou médico. E a minha mãe foi atendida por ele. Isso é muito legal. Isso faz a gente ver que vale a pena o E que é incentivo que a gente. possível, entendeu? Porque o Patrick também era que nem eu. Ele era de família pobre, a mãe dele não tinha condições, o pai não tinha condições. E eu vi ele na medicina. E hoje ver ele formado, isso que me dá motivação, isso que me dá gás, sabe? Sim. E agora provavelmente o gás que está te dando é o pessoal que consegue se erguer através do que tu passa, né? Você é uma pessoa que, por exemplo, me inspira, entendeu? Me motiva, pô, eu tô no caminho certo, né? Eu tô no caminho certo. Mas, enfim, volta lá pra tua amiga do teu quarto, fazia medicina, tava com os livros. Uhum. Então, eu estava lá. Nesse ano de 2013, eu já tinha decidido que eu ia começar a estudar para o vestibular. Estava terminando a faculdade, mas eu queria ter uma noção de que ponto que eu estava. Então, eu me inscrevi para o vestibular da URGS, que aconteceu em janeiro, e foi um fiasco. Foi horrível. Foi horrível. Eu nunca tinha feito uma prova, né? Eu lembro que a prova durava 4 dias. Eu fui para fazer a prova em Bento Gonçalves, fui dormir na casa de uma tia minha que mora lá. E foi horrível, porque, para começar, eu errei os dias que fazia uma prova. Né? Eu fazia segunda, terça, quarta e quinta, e não era, começava no domingo. Eu cheguei lá na segunda-feira, perguntei pro guarda, onde é que será que se entra para fazer a prova? Ele disse, entra por onde tu entrou ontem. Eu disse, ontem? Como assim? Ele disse, tu não veio ontem? Eu disse, não vim, não sabia. Então, assim, foi horrível, né? Eu fiquei numa posição 5.000 e lá vai alguma coisa. Foi horrível. E a tua família, como é que a tua família absorveu essa questão de tu formada em estética, com 20, 21 anos, eu acho que tu tinha na época, isso? Como que eles interpretaram essa questão? Eu vou ser médica. Bom,
No início eles não entendiam muito bem, porque como não tinha exemplos na família, eles achavam que se tu ficasse em casa estudando e só estudando, tu era vagabunda, né? Então, essa parte aí foi meio complicada. Não diretamente com meu pai e com a minha mãe um pouquinho. Mas o meu pai me defendia um pouquinho mais. Mas as minhas tias era tenso, sabe? Elas diziam, que coisa feia lá, formada e tal, não tá trabalhando, tá sugando os pais. E isso começa a minar a autoestima da gente de um jeito horrível. A gente não rende nos estudos. Porque tu acha, eu tô explorando meus pais mesmo? Eu já sou adulta, tô aqui sem renda nenhuma, tô aqui só estudando sem ter resultado nenhum, porque não tem resultado no início, é horrível. Tu começa a fazer tudo do zero, né? E, não foi legal. Agora, a relação é muito, muito, muito boa. Tu é o exemplo de sucesso da tua família. Sim. Eles começaram, na verdade, eles acreditavam que eu podia, porque na formatura, no dia da formatura em estética, aconteceu que eu fiquei em primeiro lugar na turma. Então, isso eu acho que deu uma motivação, sabe? Eu meio que, opa, peraí, eu acho que ela consegue alguma coisa além disso, né? Então, isso talvez tenha dado algum exemplo. Eu sempre fui meio que de querer estudar e tal. Eu fiquei uns 2 anos sem, 1 ano e meio, na verdade, sem trabalhar exatamente, só estudando em casa. Só que como eu não sabia estudar, eu não saía do lugar. Opa, vamos falar essa parte aí, não sabia estudar. Conta para nós, assim, na tua visão, né, olhando para trás, né, pensando que tu não conhecia o ATM, tu não conhecia essa metodologia. Vamos pensar lá, quando tu começou a estudar, o que era estudar para ti, assim, passar em medicina? O que vinha assim na tua cabeça quando tu pensava em passar em medicina? Eu pensava que eu tinha que saber muito, que eu tinha que obrigatoriamente fazer um cursinho presencial de preferência o dia inteiro. E outra coisa que mudou também com o Aqueles tempo... que usam moletom, que o cara vai fazer a prova e ele vai com o moletom no cursinho para as pessoas saberem que ele tem dinheiro. Que o cara pensa, pô, esse cursinho aí é 4 mil por mês, então eu vou botar ele para o cara saber. Não. Felizmente eu não era essas que ostentava cursinho, porque eu fiz 1 ano de cursinho à noite, né? Eu trabalhei durante o dia e fiz o cursinho à noite, foi em 2015. E eu saí de lá bastante arrependida, porque foi horrível. Eu vi que aquilo lá não ia me render nada, porque a disparidade entre os alunos era absurda. A maioria dos alunos que estavam lá dentro não precisava estar lá dentro, que era uma bizarrice, sabe? Era o pessoal de escola particular que já estavam com nota suficiente. Muitos, inclusive, ganhavam bolsas para estar lá dentro. Eu achava que um absurdo. Peraí, a pessoa tem condições, já sabe de tudo e ganha bolsa. Eu não sei bosta nenhuma, tô aqui vendo. E aí, é bizarro, porque eles dão bolsas para os melhores alunos de escolas particulares para ter um volume maior de aprovados na propaganda deles, né? Então, isso é complicado. Daí tu entra lá meio esperançosa, vê que tu é uma pessoa que não sabe nada. Quando o professor coloca fórmulas no quadro, tu pensa, nunca vi isso na vida, o que isso significa? E os outros, sim, eu sei fazer de outro jeito, professor. E o quê? Então, foi horrível, né? E o teu nível emocional vai lá em cima, né? É complicado. E a saúde também, né? Isso, a tua saúde mental não existe, né? E assim, tu acreditou que era um investimento que tu ia fazer? Como que foi essa questão? Porque às vezes o aluno ele acha que se ele pagar o cursinho, se ele botar lá o dinheiro no cursinho, ele automaticamente vai passar. Bom, o meu salário era basicamente a troca, né? Eu não recebia salário, eu entregava boleto, no caso, para a pessoa pagar, meu pai, no caso. E eu enxergava aquilo como, poxa, se eu não conseguir em casa, de que jeito que se faz, então? Eu fui lá para entender o que as pessoas faziam para passar, porque eu não tinha noção nenhuma. Tu chegou a estudar 1 ano em casa, então, isso? Sim, foi horrível. Eu só assistia a videoaula, eu entendia na hora o que o professor dizia na videoaula. Só que eu achava que eu entender na hora bastava. Então foi horrível, né? Porque eu não sabia, tem que fazer uma questão para fixar, tem que relembrar aquilo. Tu está assistindo uma aula aqui em junho, tu tem que saber aplicar em dezembro. Não, né? Eu não sabia disso.
Para mim entendi na hora, tá fixado o conhecimento, então não é assim que funciona. E Diana, quando tu entra nesse cursinho que tu contou aqui para nós, que tu fez durante 2015, né, que tu fez esse investimento, você trabalhava de manhã e de tarde, trabalhava 8 horas por dia, e o salário que entrava, você automaticamente pagava o boleto do cursinho. Dentro do cursinho, você aprendeu sobre isso, sobre como estudar, sobre estratégia de memorização, sobre estratégia de aprendizagem? Não, né? Isso foram a base de sofrimento e muito estudo de como estudar. Né? Até quando eu comecei a fazer teu curso, eu vi que tudo aquilo que eu tinha assim, aprendido, buscado por conta própria, tu começou a sintetizar aquilo e fazer aquilo ficar muito mais rápido de absorver o conteúdo, de como se faz, como se estuda, o que é importante para o estudante. Ninguém fala a questão de sono, alimentação, cuidados com exercício físico, que tu precisa também ter bons momentos para que tu não entre em depressão estudando, coisas do tipo. Né? Teve algum tempo aí que eu passei horrível, né? Tá, então tu fez 2015 o cursinho, investiu, né? Não sei, acredito que pelo que tu contou aqui para nós, foi um dinheiro meio que tu colocou fora, né? Não te trouxe um retorno, né? Esse foi um conhecimento que não trouxe retorno para você. Você sai do cursinho com a tua saúde mental prejudicada, né? Não sei se tu chegou a ter algum sintoma de depressão, de ansiedade, desse pós-cursinho. E o que decidiu, assim, você, vou largar o cursinho, vou estudar sozinho? Eu vi que a minha nota praticamente ficou congelada. E eu pensei, se cursinho é isso, eu não quero mais. Não entendi nada, vou estudar por conta. Então, 2016 foi um ano em que foi o primeiro ano que eu comecei a estudar sozinha. Eu comecei de verdade, né? Eu tinha um livro de questões bem grande, que eu tinha uma meta diária de resolver. Uhum. E tinha também um outro aplicativo de um cursinho que é super baratinho, que eu acabei comprando. Uhum. Que era um aplicativo onde tu fazia as provas e as questões que tu errava, ele te dava o diagnóstico e jogava as aulas conforme a tua necessidade, conforme na base dos teus erros. Então foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de metodologia. Eu achei muito, muito eficiente. Então, assim, eu comecei a estudar. E foi o ano em que eu tirei uma nota suficiente para ter uma primeira aprovação em medicina. Né? Em 2016, então, no final, eu fiz o Enem. E não concorri a nenhum vestibular em 2017. Me inscrevi num vestibular em 2018 que utilizou essa nota de 2016. Tá, mas vamos lá, Diana, vamos com calma. 2016, porque a tua história é muito legal, tá? E eu acho que a tua história vai ajudar várias pessoas. 2016, você faz um estudo direcionado por questões, né? Tu assina lá uma plataforma baratinha por mês, que você fazia as questões e direcionava as videoaulas. E mesmo estudando por questões, você não conseguiu aprovar, correto? A minha nota foi suficiente, não para uma federal, mas para uma particular, né? Tá, então, uma particular. assim, eu consegui evoluir bastante. Eu consegui evoluir bastante. Tá. Porque assim, Diana, é importante a gente falar aqui para eles, porque às vezes o aluno, ele pensa assim, para passar em medicina eu preciso fazer questões. E ele sai fazendo questões de forma aleatória. Muitas vezes ele fica viciado, né, que eu chamo, ele fica viciado em ver resolução. Ele faz a questão e vê resolução. Faz a questão e vê resolução. E, na verdade, é fundamental que o aluno aprenda com a questão. Não é que ele vai fazer uma questão para ver se ele acertou ou errou. Ele vai aprender, ele vai analisar aquela questão, os pontos negativos, os pontos, né, que ele não sabe e que a prova vai cobrar dele. Então, é todo um estudo cirúrgico em cima daquela questão para que ele aprenda com a questão. Não que ele marque a alternativa correta ou a alternativa errada. 2016, o meu estudo, apesar de ter rendido um pouquinho mais, foi assim, bem bagunçado mesmo. Fazia questão, acertei, errei, joga adiante, né? Agora, em 2020, foi melhor. Foi mais direcionado, foi mais... eu tenho que aprender essa matéria porque eu errei, foi bobagem, foi... Mas antes de nós falar de 2020, conta para eles, então, né? Daí 2017, tu começou a estudar, né? Teve um bom desempenho, que é aquela nota que tu fala, né? Passo em tudo, menos medicina, que é foda, né? Eu já tive isso. Sim, enfim. horrível.
E aí, como que... Então, tu já sabia que tinha essas dificuldades, tu tava ali, né, com uma nota congelada, não conseguia evoluir, o teu desempenho não evoluía, né? E aí, como que eu apareci na tua vida? Então, 2017 foi um ano em que o estudo para mim não existiu. Eu estava passando por um problema pessoal complicado, né? Tive que abandonar tudo que eu queria em função de outras pessoas e acabou que eu joguei fora. Foi o pior ano da minha vida, 2017. Chegou 2018, também foi uma mudança super radical na minha vida. Eu vim para Lajeado, comecei a morar sozinha, comecei a trabalhar com estética numa clínica que me explorava pra caramba, né? Eu era super explorada lá, não tinha energia para nada. Chegava em casa, só queria dormir, ou às vezes nem queria dormir, porque se eu fosse dormir, logo eu acordava e teria que estar lá de novo. Então, foi horrível. Eu não consegui estudar em 2018. Em 2019, eu estava me reinventando, trocando de E a emprego. tua família, como que ela Como? lidava com isso? A tua família, como que ela lidava com isso? A minha família, eu tive sorte da minha família sempre assistir de longe e respeitar as decisões que eu tomava. Então, eu sempre tentei o menos possível chamar eles ou preocupar eles, né? Se eu precisava de alguma coisa, eu evitava o máximo pedir para eles. Eu tinha um orgulho muito grande. Só que agora eu tive que abrir um pouco isso, né? Mas eles tentavam me apoiar no que dava, né? Mas eu queria ter minha independência. Eu sabia que se eu estivesse lá na casa deles, eu não ia me desenvolver. Então eu precisava sozinha, né? Então foi morar sozinha, foi começar a passar dificuldades assim que eu melhorei bastante. E tu sabe, Diana, que eu postei, acho que foi ontem que eu postei nos meus stories uma imagem que mostrava duas pessoas. Uma pessoa que é tipo como se fosse uma corrida. Depois eu posso te mandar essa imagem. Aí tinha o cara e chegando no ponto de chegada. E daí do lado tinha uma outra pessoa que também tinha o mesmo ponto de chegada, né, como se fosse uma corrida. Ela tinha como se fosse um ferro, uma bola de ferro presa na perna dela. Eu E vi essa aí, imagem. tu viu essa imagem, tá? Então assim, como é que tu... Porque assim, o cursinho, o método tradicional, ele vai pegar aquele cara que passou. Aquele cara isso, aquele cara aquilo e tal. Só que ele não mostra que eu, que você, a galera que está assistindo aqui, é que nem aquela mulher da foto. Tem vários empecilhos no meio do caminho. Então, como é que eu vou classificar a Diana, que ela não pode fazer medicina, que ela não tem o desempenho ainda para conseguir entrar na faculdade de medicina? Mas olha a quantidade de dificuldade que ela tem até chegar lá na medicina. Foi uma caminhada bastante longa, não tem como comparar a vida de uma pessoa com a vida de outra, né? Isso é uma coisa que quem está estudando tem que ter muito forte na cabeça. Tu não pode pegar um youtuber qualquer e comparar a evolução de notas dessa pessoa que só faz isso da vida dela, só tem essa preocupação na vida, com a tua realidade, que às vezes é completamente outra, né? Tu tá morando, às vezes, com uma família que não entende o que tu tá fazendo, ou tu tá trabalhando num emprego que não te permite estudar, né? Porque tem empregos que são bons, que tu consegue ali ter um tempinho, dar uma estudada, né? Que foi o que aconteceu comigo agora nesse último ano. Mas outros não tem como. Então, a tua realidade é completamente outra, né? Tem um pessoal que recebe muito apoio dos pais também, né? A questão de entender que isso demora, que isso exige muito. Tem outros que, como assim tu ainda não conseguiu, tu tá fazendo errado, tu tá usando isso para se fazer, né? Uhum. Sei lá, para não botar a mão na massa ou coisa do tipo. Tem que ter um emocional bem forte. Senão a pessoa desiste. Complicado. E tu, Diana, porque assim, eu até estava conversando esses dias com uma menina que ela também quer passar em medicina e ela trabalha. E eu, quando eu trabalhava, eu sempre pensava assim, eu tenho que ganhar o menos possível, eu tenho que viver com menos, eu tenho que viver com pouco. Porque o nosso cérebro, ele é procrastinador, ele é preguiçoso. Se eu começar a ganhar algum dinheiro, começar a ganhar um salário, eu ganhava menos que um salário mínimo. Se eu ganhar, tipo, um salário mínimo, um pouquinho mais, eu já vou ficar ali na minha zona de conforto e vou acabar desistindo da medicina porque é muito difícil e depois são 6 anos e tal, vou desistir do meu sonho. Então eu sempre tentei, tipo, não, vou viver com menos aqui, vou fazer o que dá para fazer, né? Tanto que eu estudava 4 horas por dia e trabalhava o resto do tempo e me mirava ali com o que dava, né? Tu também teve
pô, será que eu não fico aqui na estética, vou ganhar tanto Não. e não vou sofrer tanto? Tu sempre foi medicina. Eu tive algumas ideias, eu tinha certeza que eu não queria estética. Eu me formei muito bem, né? Eu amava estudar corpo humano. Eu queria resolver os problemas que eu via nos clientes da estética, mas eram problemas além da estética. Não tinha como eu botar a mão, pedir exames, fazer diagnósticos ou coisa do tipo, né? Uma pessoa sendo esteticista. Então, para a intenção que eu tinha de adotar a pessoa e vê-la como inteiro e ter autoridade para dizer alguma coisa ou para pedir algum exame, qualquer outra coisa, eu teria que ter medicina. Eu tentei até pensar em, sei lá, vou fazer uma fisioterapia, vou fazer uma nutrição, quase fui para esse lado. Só que daí o meu namorado me deu uma chacoalhada e disse, tá, eu te apoio na ideia que tu tiver, no que tu quiser fazer. Mas tu tem certeza que é isso que tu quer? Ele falou, né? Daí quando ele falou aquilo, eu pensei, me deu um negócio meio estranho, assim. Eu pensei, não vai dar certo, vai ter que ser medicina. Então eu acabei colocando uma meta de, se até os 30 anos eu não passar em medicina, daí eu vou ver, então, outra ideia, né? Uhum. Mas eu tinha uma teimosia bem grande com essa questão de medicina. Eu acho que é isso aí. Até tá, beleza, show. E como que eu apareci na tua vida? Essa eu tô curioso para saber. Sim. Isso foi em 2019. Eu não sei o que eu estava fazendo, passeando no YouTube, vendo algum vídeo motivacional, provavelmente. E daí eu vi um vídeo teu. Eu tinha achado engraçado no início, porque tu tem um sotaque diferente da maioria do pessoal que faz vídeos. Porque a maioria ou vem de outros lugares, tu tem um sotaque um pouco mais carregado de interior. Eu achei engraçado e aquilo me chamou a atenção. Então eu comecei a assistir, né? E eu pensei, esse guri é legal. Eu acho que ele está fazendo um trabalho muito importante que já deveria existir. E eu lembro que eu decidi comprar o curso dia 24 de dezembro. Eu estava lá nos meus pais, no Natal, eu pensei, eu acho que eu vou comprar o curso, eu tô querendo... E tu não ficou com medo? Tu não ficou pensando assim, pô, esse cara aqui falando de atleta da mente, aprender como estudar, mais um coach, mais um curso aí que eu vou botar dinheiro forte, não pensou isso? Não pensei, Tu acreditou? Não, eu confiei. Eu pensei, poxa vida, olha... Né? Porque tu bate muito nessa tecla de origem, né? Qual foi a tua origem? A minha família tem uma origem semelhante, né? O meu pai, ele foi bem complicado a vida dele, passou muita fome quando criança, minha mãe também. Então, eles cresceram, né, nisso aí. E eu sei, por exemplo, dele, de que quem veio de um lugar desse começou a ter chances na vida, vai agarrar todas as oportunidades e não vai deixar ninguém na mão. Então eu vi muito isso em ti, né? Tu é uma pessoa que estava começando a crescer, precisava dessas oportunidades, estava ajudando gente pra caramba de um jeito que ninguém mais fazia naquele momento. Eu pensei, eu vou apostar, não tem por que dar errado. Né? Eu acho que pessoas com o teu perfil deveriam receber muito, né, gente apoiando. E porque é um perfil de pessoa que dá para confiar, né? Tu tá botando a tua vida nessas duas coisas, medicina e o curso. É a minha missão. Eu não dou conta de fazer tudo, porque eu recebi a minha grade de horários hoje aqui do curso e tá, assim, é absurdo, é lotado. E eu penso, meu Deus, ele faz tanta coisa além desse curso, como ele consegue tudo isso? O método, né? Quando tu tem um método de estudo, porque assim, o ATM, Diana, tu vai usar ele pro resto da tua vida. Aquele investimento que tu fez lá no dia 24 de dezembro, dia de Natal, que tu investiu, tu acreditou em mim, esse é um conhecimento que ninguém vai te tirar. E sabe o que eu ganho com isso? É você daqui 6 anos formar médica, primeira médica da sua família, e assim, tu vai perceber que passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu entrei na faculdade e eu já tô indo pro 4º ano, daqui a pouco eu já entro no internato. Então, assim, passa muito rápido. E tu vai ver, tu vai fechar o olho, tu vai estar lá médica formada. Então, é isso que é a minha recompensa, entendeu?
Sim, dizem que passa rápido demais. De repente é pela carga de conteúdos, carga horária que exige, né? Quanto mais ocupado a gente está, mais o tempo passa rápido. E eu fico muito feliz também por essa tua empolgação com os alunos. Você faz parte da família TM, né? Eu acho Você que eu acabei entrando na primeira turma, se eu não me engano. Não tu sei era a se... turma 00, 00, tu era a turma. Foi uma das primeiras. E é muito louco isso, porque os alunos até hoje têm o meu WhatsApp pessoal, eu converso com eles, né? E é muito louco. Teve você que foi aprovado agora, né? Teve outros alunos que foram aprovados antes. Então, assim, isso é, assim, não tem palavras, né, para descrever o quanto que é gratificante, né? Tu saber que tu ajudou a outra pessoa a realizar o sonho dela, né? Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho depois, né? Tá, beleza. Tu entrou na TM, lá tem uma tecnologia extremamente sofisticada, né? Onde a gente aborda todos os aspectos que não é abordado no método tradicional, não é abordado no cursinho, né? Tem um passo a passo claro e objetivo para você fazer. Lá você estuda a questão de forma consciente, né? Como que foi o teu depois, assim, com o método? Geralmente eu falo que os alunos demoram, em média, 60 dias, né? Então, os alunos, para aprender o método, ele precisa de 60 dias para entender aquele passo a passo exato. Tu foi mais ou menos esse tempo que tu demorou para entender o método ou foi menos tempo? Para mim foi um pouquinho menos, porque como eu já estava bem calejada, eu já vinha de um tempo muito grande, né, de estudo, de tentativas, para mim levou um pouquinho mais de tempo. Eu lembro. Tudo que eu falava já fazia muito sentido na minha vida, já era uma coisa que eu reconhecia de imediato, então para mim foi imediato, foi ele tem razão, ele tem razão, ele tem razão cada vez que eu assistia as aulas, né? Isso Foi uma aí. das primeiras a terminar. Foi uma das primeiras que terminou. Eu lembro disso. Tô me mandando mensagem que foi que terminou, né? Eu lembro que você fazia comentários bem legais na plataforma. Sim, é complicado, tu precisa ter muito conhecimento. E quando eu estudava na estética, eu também tinha muito interesse por neuro, né? Neurologia, tanto que meu trabalho de conclusão eu tentei o máximo puxar para esse lado, né? Então, muito do que tu fala sobre a neurociência, eu já estava muito também estudando, porque eu amava aquilo. Aquilo era uma coisa que para mim fazia muito. E eu pensava que as pessoas deviam saber muito como funcionava essa questão de recompensa, de estudos, de como a gente pode se auto-sabotar, o que é importante para o funcionamento bom do cérebro. Toda essa parte é muito importante para o estudo, é a principal máquina que vai fazer com que tu consiga as coisas, né? E muita gente não sabe como funciona isso. Isso é um absurdo. Então, é por isso que eu falo, né? Eu falo, às vezes, durante as aulas, esse conteúdo deveria ser ensinado na escola. Eu acho que algum dia, talvez, seja ensinado na escola. É uma pena que não exista nada parecido, nem parecido lá. Eu lembro que uma professora, inclusive, uma professora no meu ensino médio, ela era psicóloga e professora de filosofia, se eu não me engano, não me lembro. Ela dizia pra gente que o pessoal de escola pública não ia passar em faculdade, não ia conseguir nada, esse tipo de coisa. Ela falou para a turma inteira um dia. E daí eu achei idiota aquilo. Né? Ela tinha os filhos dela, enfim, em escola particular e tal, e ela dizia na cara dura, assim, tipo, vocês, escola pública não passa ninguém. Para conseguir passar, tem que estudar em escola tal, tem que fazer tal coisa, não sei o quê. E é uma alegria muito grande agora estar aqui no curso de medicina. E tipo assim, depois que tu aprendeu a metodologia, tu foi uma das primeiras, né? Geralmente eu falo 60 dias, mas eu acredito que você aprendeu bem antes. Como que foi assim depois? Tu se sentiu mais confiante? Tu ganhou mais autoestima assim no teu estudo? Sim, né? A gente ganha maior serenidade, saber como funciona, saber que existe um caminho melhor para o estudo e entender o porquê de antes não dar certo. Então, essa parte de corrigir os erros invisíveis é a principal, né? Porque a pior coisa que existe é tu estudar e mal e não saber por quê. Isso é frustrante. Agora, quando tu sabe o porquê, pode corrigir. E o curso traz muito isso, né? Ele traz os pontos em que precisam ser melhorados. Ele te traz à tona tudo aquilo que falha
na questão do estudo. Então, essa parte aí é fundamental para qualquer estudante, né? E tu vai usar esse conhecimento hoje na medicina, né? A mesma coisa que tu aprendeu no ATM, tu pode aplicar. Eu tô aplicando, né? Que agora eu comecei a estudar para a prova de residência. A mesma coisa que eu te ensinei para tu passar em medicina, eu tô aplicando hoje para faculdade, para residência. Diana, semana que vem tu começa a faculdade, isso? E segunda-feira de manhã, 8 horas. 8 horas da manhã. E assim, 8 horas. como tu tá se sentindo hoje? Porque assim, eu lembro que quando eu fiz a matrícula lá, eu fiquei assim, caralho, eu consegui. E parecia que não, que eu ficava ali, sabe? Parecia que não era real. Como que tu tá se sentindo agora, saber que segunda-feira tu vai realizar o seu sonho? Bom, é uma mistura de sentimentos, né? Um sentimento de finalmente, um sentimento de quero conhecer os colegas, quero entrar no laboratório, quero comer tudo. E um pouco de medo também, né? Porque dizem ser muito pesado a carga horária e tal. Mas eu sou naturalmente assim, um pouco medrosa, acho que não dou conta, quando na verdade eu dou conta, né? Mas é uma mistura, assim. Na verdade, um pouco antes de me matricular, que foi um pouco mais emocionante, né? Eu já sabia que ia acontecer, porque a gente tem uma noção de notas, de quem entra, né, com determinada nota e tal. Eu tinha uma noção que ia acontecer. Então, eu ainda estava trabalhando. Então, eu fiquei mais ou menos uma semana, assim. Eu lembrava um pouquinho, dava uma chorada, eu parava. Eu imaginava, ai, começava a dizer, oh meu Deus, eu começava a chorar de novo, né? Eu parava. Às vezes eu tinha que me controlar, né? Um dia antes, um dia depois da matrícula, eu tinha que me controlar. Minhas colegas não podiam falar nada relacionado a isso, que eu começava a chorar. Para de falar, eu preciso atender as pessoas agora, e elas não podem me ver com cara de choro, calma. Então, acho que foi ali na matrícula que me aflorou bem mais, né? Agora eu tô em casa já faz um mês e pouco, né? Eu pedi demissão, né? Como conciliar muito um trabalho. E a tua mãe, como é que ela recebeu? Como é que a tua mãe recebeu essa notícia aí que a filha dela, que estudava e trabalhava ao mesmo tempo, né? Que estava anos ali lutando pela vaga em medicina, que sabendo que estava competindo com outras pessoas que tem o dia inteiro para estudar, ela foi lá e conseguiu a aprovação em medicina. Como é que a tua mãe recebeu, o teu pai recebeu essa notícia? A minha mãe, ela ficou super empolgada, bastante empolgada, assim, ela não tinha muita noção no início do que isso significava, né? Mas depois entenderam um pouco mais o tamanho disso. O meu pai, que foi com quem foi fazer matrícula comigo, que ele que sentiu bastante, né? Porque no carro, na hora que eu fui me despedir dele, assim, que ele começou a chorar um monte, né? E ele tava assim, nós vamos fazer de tudo para dar certo, os teus irmãos estão querendo também, eles estão torcendo por ti, né? Então foi uma emoção muito grande na parte, assim, da conversa que eu tive com meu pai dentro do carro. Foi uma coisa, assim, bem forte. E meus irmãos também, né, mandando WhatsApp, dizendo, vamos fazer dar certo, vamos lá, né? Era uma coisa, assim, que eu tenho muita sorte de ter uma família assim, né? Porque todos eles, depois de muito tempo, acabaram entendendo a ideia e adotando isso. Então, o meu curso vai ser feito em conjunto, né? Eu tenho toda essa base por detrás. E eu sei que eu tenho muita sorte de ter isso, que nem todo mundo consegue ter isso. E eu vou fazer de tudo para honrar, né? Honrar eles. Imagina daqui 6 anos, na tua formatura, e você, antes de falar que você é médica, você poder falar o nome das pessoas que investiram em você, que acreditaram em você, porque são 6 anos, né? A gente sonha tanto com o passar e depois a gente tem 6 anos pela frente, né? Então a gente precisa de um apoio, a gente precisa da ajuda de outras pessoas para a gente conseguir aguentar esses 6 anos. Sim, é complicado. Agora, quem vai estar mais perto de mim diariamente é meu namorado, né? Eu moro com ele agora. E ele também foi uma das pessoas que mais me ajudou, sem julgamento, né? Porque a pessoa que está do teu lado nesse momento faz uma diferença absurda no teu desempenho.
E acredito que se não fosse ele estar comigo nesse momento, eu não ia ter conseguido fazer de forma tão assertiva, né? E até ele que vai me levar para as aulas, que vai me buscar. Ele que vai aguentar, talvez, se eu estiver um pouco cansada, né? E ele também me inspira bastante, porque ele também sempre tenta ser o melhor que ele pode ser. Ele é uma pessoa super dedicada, ele é uma pessoa que também busca ajudar outras pessoas, né? Ele é presidente de uma ONG chamada JCI, que tem em Passo Fundo também, eu perguntei para ele. Tem aí também. Né? Até pretendo futuramente fazer uns projetos aliando medicina e a ONG JCI, né? Acredito que dê bastante certo, né? E, então é isso, né? As pessoas que estão do teu lado fazem muita diferença. E eu tenho orgulho de saber que a pessoa que eu escolhi, que foi ele, foi depois de ter sofrido muito com pessoas erradas. Então faz muita diferença, né? Foi Deus, né? Deus, não sei qual que é a tua, tu acredita ou não, mas enfim, né? Colocou uma pessoa ali no teu caminho porque ele sabia que você precisava de força, né? Você precisava, porque assim, eu sempre falo para os alunos, né, Diana, que assim, ele tem que fechar o olho e imaginar que lá no futuro tem pessoas precisando do atendimento médico dele. Sim, eu já via isso diariamente, né? Como eu atendia na clínica estética, só que eu não atendia exatamente estética, era um pouco. Só que as clínicas que eu atendia trabalhavam com obesidade, né? Então, trabalhar com obesidade é uma coisa que é complicado, é multifatorial. Tu começa a perceber na conversa com o cliente que existe várias detalhes na vida da pessoa que deveriam mudar, ou às vezes foge do tradicional, faz exercício e dieta que resolve a situação. Não é assim que funciona, né? Então, como esteticista, eu me sentia amarrada. Eu não podia ajudar além de encostar a mão, passar alguma coisa em cima. Eu estava frustradíssima com isso. Eu Isso queria dói, né? Dói bastante. fazer mais. Eu queria fazer mais. Perfeito. Eu acho assim incrível a tua história porque ela é muito semelhante à minha, né? Eu trabalhava numa academia, então eu não podia fazer nada pelas pessoas, né? Porque eu era só o professor da academia e eu queria poder fazer mais, né? Eu queria ser médico, eu queria poder realizar o meu sonho. E eu acredito que Deus nunca coloca um sonho ali, nunca coloca um fardo que você não consiga carregar. Mas se Ele botou na tua cabeça aquilo, é porque você quer. Esse é o caminho, né? Por mais que você tente fugir dele, esse é o caminho. Finalmente acontecendo. Então, é Mas assim, complicado, né? Diana, e tu já tem já uma noção assim? Porque eu lembro, quando eu entrei na faculdade, eu gostava muito do endócrino, né? Tanto que depois eu criei a Liga de Endocrinologia junto com alguns colegas. A gente criou a Liga de Endócrino, e que acontece até hoje, mas hoje eu gosto muito mais de neuro, né? Aí eu desenvolvi o ATM, né? O Atleta da Mente, que é o que vocês conhecem hoje, né? Que demorou anos até virar o que é hoje. Mas eu comecei muito mais com essa parte de neuropsiquiatria, muito mais a parte mental e menos a parte da endócrina. E você, assim, qual que é a tua noção, assim, tu gosta mais da parte clínica ou da parte cirúrgica? Quando eu fazia estética, a parte que me chamava atenção era a parte de neuro também, né? Neuro e estética não tem relação, mas eu queria estudar o corpo humano e por que as pessoas decidiam fazer o que elas fazem, né? Essa questão de como funciona dentro da cabeça a motivação das pessoas tomarem as decisões dela. A questão de ansiedade, depressão, essas questões aí me chamavam atenção. Trabalhando depois com estética e com obesidade, me chamou muita atenção a questão de endocrinologia. Então, eu acho que foi o caminho um pouco inverso ao teu. Comecei com neuro e acabei me interessando por endócrino. E até agora, por enquanto, é uma área que me chama muita atenção. A parte clínica também, né? Clínico geral também é uma coisa que me chama bastante, porque não é tão direcionado. Eu posso pegar pessoas de várias idades, com vários distúrbios, eu posso ir direcionando a outros profissionais. Essa é uma parte que, por enquanto, me chama atenção.
Perfeito, perfeito. É que assim, na verdade, tu vai começar com o pensamento, depois tu vai ter as aulas ali, né? Agora no início do primeiro semestre vai ter anatomia, fisiologia. Fisiologia, bioquímica, tem uma cadeira chamada Saúde e Sociedade, que acredito que seja uma união aí de. Uhum. Eu não sei te dizer ainda, mas Histologia, ou tu vai ter vai. só no segundo histologia? Não, já vou ter agora. É que, na verdade, na minha universidade tem 4 grandes matérias, né? Uhum. Morfologia, bases fisiológicas e bioquímicas, saúde e sociedade, estudo da medicina. E dentro dessas 4 tem muita coisa. E eu não sei ainda exatamente quais que são dentro. Uhum. A histologia vai ter dentro de morfologia. Anatomia provavelmente vai ter dentro de Eu acho que morfologia também. talvez morfologia também, isso. E os Então, teus eu não sei. horários, assim, só para o pessoal ter uma noção, assim, porque na minha faculdade, às vezes eu comento como é que é meus horários, mas acho que depende muito de qual que da faculdade, né? Como é que vai ser os teus horários na faculdade? Eu vou ter aula segunda-feira, na manhã, tarde e noite. Uhum. Terça-feira, manhã, tarde e noite. Daí quarta, quinta e sexta, manhã e tarde. Né? Manhã inteira, tarde inteira. Então, eu vou ter 3 noites livres. Livres, né? Porque daí nessas noites a gente faz os trabalhos. Então, é assim, não sei como é que é a tua. A tua é A minha parecida? é bem mais de boa, a minha, por isso que eu consigo fazer É, tanto conteúdo. A minha tá. é um modelo mais híbrido, né? Não chega a ser um PBL, mas é um modelo mais híbrido. Por exemplo, no meu primeiro ano, eu tinha, por exemplo, aula de tarde de fisiologia e de manhã eu tinha saúde coletiva. Na terça-feira eu tinha aula de manhã, de tarde e de noite. Na quarta eu tinha só de tarde. Quinta eu tinha aula de manhã e de tarde e sexta só de manhã. Mas assim, só para o pessoal entender, era aula de tarde, começava 1h30 e terminava às 3 horas da tarde. Aí, por exemplo, na terça, que era o dia inteiro, a aula de tarde começava 1h30, terminava às 13 e pouco, e a aula da noite começava só, tipo, 7 horas da noite. Então, tu tinha um tempo ali para estudar, para fazer tuas coisas, aí na academia. De manhã, às vezes, a aula terminava às 10 horas da manhã, tu podia ir para casa. Então, era bem flexível assim. Tanto que no meu primeiro ano, Diana, eu trabalhei na academia, eu trabalhava na academia bem tranquilo. Aí chegou, depois eu foi insustentável, né? Eu não consegui mais, aí só com online. É a Porque era questão muito da. puxado. Era muito puxado a academia para mim. Tu vai continuar trabalhando? Tu vai focar só na medicina? Como que tu vai fazer? Não, eu já tinha comentado com a minha ex-patroa, né? Uhum. Que na metade desse ano eu pediria demissão, né? Isso foi em janeiro. Eu falei para ela, metade do ano eu pedi demissão. E por quê? Ou eu passaria onde eu passei, ou eu não passaria e continuaria estudando. Eu ia dar aquelas últimas carcadas, sabe? Vou largar Uhum. tudo e vou ficar estudando. Então a opção era ou me matricular em medicina ou continuar estudando. Então eu ia pedir demissão de qualquer forma. E acabei fazendo isso, né? Eu fiz a minha matrícula dia 31 de maio e acabei saindo de lá dia 2 de junho. Foi na mesma semana, aconteceu tudo na mesma semana. E é isso, né? Por enquanto, Foca na medicina. Eu falo pro pessoal, o cenário ideal é você só focar na medicina. Se é, caso tiver a necessidade de você trabalhar, que nem, por exemplo, a Diana, acho que trabalhava 8 horas por dia. Isso, Diana? sim, normal. Uhum, Não ia ter como, né? É impossível. O que dá uhum. para fazer em alguns cenários é trabalhar de noite, né? Tipo, vai trabalhar de noite em algum lugar, final de semana, aí tu até consegue. Mas o cenário ideal é você focar só na medicina, né? Eu já sabia que isso ia acontecer, né? A questão Uhum. financeira ia dar uma apertada. Então eu fiz uma reserva, né? Assim que eu vim morar com meu namorado, a gente começou a ficar um pouco melhor financeiramente porque as Uhum. despesas acabavam diluindo, né? Então eu Uhum. fiz uma reserva já. Eu tenho um pouquinho de dinheiro para ajudar com as Uhum. contas da casa, né? Por um tempo, pelo menos. Sim. E Aí é ele 6 já. anos, né, Diana? 6 anos, daqui uns anos tu tá formada e aí tu pode retribuir, né? Eu sempre falo, pessoal, quando tu passar em medicina, é muito mais fácil tu receber ajuda do que quando tu é vestibulando. Quando tu é vestibulando, ninguém dá nada por ti. Agora, É quando tu verdade. passa em medicina, aí tu
tu sai de ninguém para um lugar mais, né? E aí é mais fácil você conseguir um investidor, conseguir alguém que vai te apoiar, né? Do ponto de vista Sim. financeiro, vai botar dinheiro em você. Depois, 6 anos, tu, né? Faz ali um acordo com a pessoa, sei lá, conversa, acha um investidor, e aí depois tu pode retribuir, né? Porque 6 anos vai passar de qualquer jeito, né? Você que escolhe. Se você vai ficar 6 anos aonde que você quer estar, ou daqui 6 anos você vai estar dentro da medicina formado, médico, ganhando como médico. E assim, eu não sei se tu viu, Diana, mas eu conversei com o Dr. Ricardo, segunda-feira. Ele é pneumologista na Unicamp. Ele falou, perguntaram para ele, né? No final da live a gente abriu para perguntas e perguntaram para ele, pô, quanto é que um médico recém-formado ganha? Aí ele falou, se o cara der 20 plantões, vai ganhar ali uma média de 1.200 por plantão, né? O plantão, tem várias possibilidades, mas ele pegou o plantão para dar o exemplo. Ele falou, 20 mil, né? Eu, por exemplo, aqui no nosso estado, aqui na nossa região, aqui eu conheço um médico que ganha 30 mil, né? Recém-formado ali, o cara começa a trabalhar o BS, plantão, o cara começa. Então, assim, para mim, que sou filho de empregado doméstico, a minha mãe ganha R$ 1.000 por mês, menos que isso. Então, assim, isso para mim é uma coisa assim surreal. Então, essa questão financeira, o bom da medicina é isso, né? Ela te dá essa possibilidade, né? Sim, é um ganho imediato. Em nenhum outro curso de graduação tu vai conseguir isso. É uma coisa que não tem como imaginar. As pessoas passam décadas na mesma empresa, subindo cargo e não conseguem atingir isso. Então, é uma coisa que vale muito a pena. Então, por isso que as pessoas também se sentem felizes em contribuir com o estudante de medicina, né? Mas sabe que ele não vai ficar devendo, né? Sabe que ele vai pagar. É complicado, né? Mas quando tu é vestibulando, eles estão assim, se lasca, sei lá se tu vai conseguir ou não, eu não vou botar minha mão no fogo por ti, ainda mais quando tu veio de baixo e tá trabalhando, estudando, né? Tu é louco, né? Eu conheço gente que tá fazendo cursinho o dia inteiro há anos e não passou, e quem é tu pra conseguir? Então, depois que tu passa, fica mais fácil realmente, né? E Diana, agora tu como estudante de medicina, né, vendo toda a tua trajetória, a tua luta, a tua dedicação, acho que foi bem legal os pontos que tu levantou aqui, que tu não sabia como estudar, depois você aprendeu como estudar. Assim, quais foram assim os erros e acertos que tu teve ao longo dessa jornada que tu poderia deixar como mensagem final aqui para eles? Os erros foi me desviar do meu objetivo, né, por querer ajudar outras pessoas. É bom ajudar outras pessoas, só que tu tem que saber pôr limites. Né? Eu acabei vivendo a vida de outra pessoa por muito tempo, isso não se faz, tu não pode deixar de estudar. Tu tem que botar isso em primeiro lugar na tua vida se tu quiser conseguir atingir esse objetivo. As outras coisas têm que acontecer, mas de forma que não atrapalhem o teu estudo. Então, tem que ficar atento quem está do teu lado. Se é uma pessoa que ri da tua cara quando tu erra alguma coisa boba, né? Eu tive namorados antes que riam da minha cara porque eu não sabia o que era fórmula de Bhaskara. Isso é bastante humilhante, a gente se sente um lixo, né? E tem gente que finge te ajudar quando na verdade te atrapalha, e quando tu consegue melhorar um pouquinho, eles se ofendem. Então é complicado, sabe? Tu tem que ficar muito focado no teu objetivo e saber que 1 ano, 2 anos, 3 anos a mais não vai fazer tanta diferença assim perto de uma vida, de uma profissão como essa, né? Isso é uma das poucas profissões em que tu trabalha se tu quiser, até o último dia de vida. Tu vai levando, né? É uma profissão bastante longa. E, bom, de erro teve vários, né? Foram 7 anos. Né? O método, né? Um dos que tu falou foi o método, né? Fez cursinho, não te adiantou para muita coisa, mais te prejudicou do que te ajudou. O foco e acerto. O que tu acertou? Outra coisa, foca numa ou 2 provas no máximo. Não adianta sair estudando e fazendo tudo que prova que aparece. Foi uma coisa que eu percebi bastante, porque eu fazia URGS, eu já fiz Federal de Santa Catarina e fiz Enem. As provas são completamente diferentes. Se não é necessariamente tu vai bem numa, tu vai bem na outra. O ideal é focar numa, né? Se tu quiser ter uma chance mais nos vestibulares, faz. Até porque o Enem já tá virando coringa tanto para federal quanto para particular, né?
Se tu quiser um ProUni, tem que ser Enem. Se tu quiser federal, tem que ser Enem também. Então... Eu sempre uso o exemplo para eles, Diana, que é que nem casamento. Tem como tu casar com duas pessoas? Tu tem que escolher uma para casar. Então tu escolhe com quem tu vai casar e aí tu casa e fica só naquela prova. Senão tu vai fazer as duas coisas meia boca, não vai dar certo, né? Tem que focar, tem que saber as manhas, porque daí sai na frente. Acertos, então, foi ajeitar o método de estudo, começar a focar no estudo de verdade, né? Através de ciência. Muito aplicado de como saber como o cérebro funciona e fixa as memórias. Fazer exercício físico, se alimentar direito. Isso faz uma diferença absurda para quem é ansioso ou tem tendência depressiva. Precisa se alimentar bem e precisa fazer exercício físico. Tu não vai estudar quando tu estiver cansado, preguiçoso ou com autoestima um lixo. Tu não vai estudar. Eu passei anos da vida sem estudar porque eu vivia com sono. Eu assistia uma videoaula, eu estava dormindo. Eu me sentia um lixo quando eu acordava, porque eu pensei, meu Deus, eu tô aqui sem fazer nada, eu devia estar estudando, eu tô assistindo uma videoaula, eu caio no sono. Isso não se deve acontecer, né? E tu aprende a modular isso só um tempo depois, né? Depois que tu aprende por que isso tá acontecendo. Que é o que tu fala do teu curso, né? Que as pessoas precisam saber. Sabe que tem alimentos que te deixam um caco e outros que vão te fazer tu ir pra frente. Biohacking, né? Biohacking. É um dos módulos mais importantes do ATM, é o biohacking, né? Pois é. É uma coisa que precisa. O detalhe da pessoa que vai para frente é saber como a máquina funciona. Isso aí. Perfeito. Diana, a gente poderia ficar conversando até amanhã aqui, né? Tem uma história de vida incrível, muito semelhante à minha, né? Idêntica praticamente à minha, né? E fico muito feliz de poder conversar contigo, né? Eu acho que os alunos que pegaram aqui os principais pontos, né? Eu acho que é bem importante isso, de pegar esse contexto do método, né? A Diana, ela aprendeu o método antes de 60 dias. Eu falo para eles, Diana, o seguinte: você precisa aprender como passar em medicina em 60 dias. Porque senão você vai ficar muito tempo da sua vida quebrando a cara com o método tradicional. Então, tu para, respira e aprende como passar em medicina. Não estou dizendo que a pessoa vai passar em 60 dias. Estou dizendo que a pessoa precisa parar, respirar e aprender como que ela funciona, como que o cérebro dela funciona para ela conseguir passar em medicina. Senão, ela vai perder o bem mais precioso da vida dela, que é o tempo. Então, fico muito feliz de o pessoal ver uma história real de uma pessoa que conseguiu vencer, por mais que tinha dificuldades, né, Diana? Tu passou por várias dificuldades, como a gente conseguiu ver aqui, mas mesmo assim, você não desistiu, né? Você sabia que tu tinha muitos mais anos pela frente para poder praticar a medicina, né? Poder ajudar as pessoas através do teu conhecimento médico. Sim, é a questão que tu falou dos 60 dias, não é 60 dias para passar, mas tu precisa desses 60 dias para parar de errar coisas que dá para corrigir, né? Então, a partir dos 60 dias, o estudo vai voar. Então, esse o teu objetivo nessa questão dos 60 dias. Porque assim, se o cara não parar e entender como o cérebro dele funciona, ele vai perder muito mais tempo, né? Em média, tem algumas pessoas como você aprendeu antes, né, o como passar. Mas em média, mas aprendeu a tempo. Não precisa gastar tanto tempo, tanto dinheiro também, né? Aprendendo. Porque se tu for comparar quanto que tu paga no cursinho e quanto que é o ATM, tu vai ver que ele é muito barato. E não é que nem uma roupa, né? A roupa tu vai no shopping, tu compra ela e ela vai durar 1 ano, 6 meses, tu vai ter que botar fora a roupa que tu comprou. O conhecimento, ele é teu para sempre. Então, quando tu chegar lá na faculdade de medicina e o teu professor te falar, tu já vai lembrar taxa de retenção, curva de esquecimento, memorização, né? Não vai ser... É um assunto mais complicado, mas que é fundamental. É fundamental. E quando tu chegar na faculdade, já vai estar introduzido no assunto. Então, é muito legal. E óbvio, né? E assim, uma coisa bem importante para eles entenderem. Tipo assim, depende muito de cada caso, depende de vários cenários, né?
Tipo assim, Léo, quanto tempo eu vou demorar para passar? Né? O pessoal pergunta muito, quanto tempo demora até passar em medicina? Vai depender de você, né? Eu ensino o como passar e eu acredito que para isso demora 60 dias. Não estou dizendo que você vai passar em 60 dias, né? Tipo, eu tenho que falar isso, Diana, porque senão os caras eles acham que eu estou dizendo que eu não falei que tu vai passar, eu tô falando que tu vai aprender o como passar em 60 dias. Então tem que deixar bem claro, senão eles interpretam de outras formas. Porque assim, você precisa estudar, você precisa dedicar. Então, não é eu que vou dizer quanto tempo tu vai passar, é você. Ó, eu e a Diana, nós temos no Rio Grande do Sul. Se a gente vai para São Paulo, a gente pergunta, quanto tempo demora até chegar em São Paulo? Vai depender. Se eu e a Diana nós vamos de carro, se a gente vai de avião, se a gente vai de ônibus, vai depender. Então depende muito mais de você essa questão do tempo do que de mim, né? E vai depender da tua estratégia, do teu método. Mas assim, Diana, o que eu gosto sempre de dizer, essa questão que eles perguntam do tempo não se preocupa com isso. Foca naquilo que tu consegue controlar. O método tu consegue controlar, quantos simulados tu vai fazer na semana tu consegue controlar, isso tu consegue controlar. Agora, se você vai passar ou não, depende de N fatores. Então foca em você. Busca conhecimento, não física, não matemática, não redação. Isso está cheio. Tem no Google, tem no YouTube, está cheio lá. Foca naquilo que não tem lá e que tu precisa para passar em medicina. Claro, né? Tem muitas coisas que interferem no teu resultado. Não é só saber conteúdo. Tu tem que controlar a ansiedade na hora de fazer a prova. Tu tem que saber... Esses dias até estava olhando um vídeo sobre canetas no YouTube. Uhum. Eu acho que deu uma travadinha aqui, peraí. E daí, depois que eu já fiz a prova, melhor do que outras canetas, sabe? Então é no detalhe do detalhe que a coisa funciona. Tá conseguindo me ouvir? Show. Tá travando um pouquinho, Diana. Tá com uma bolinha assim no teu rosto. Os dados se foram, agora eu liguei na rede. Tá, sem problemas, sem problemas. Mas assim, eu acho que valeu a pena, tá? Porque quem pegou essa live, quem aprendeu contigo, é um conteúdo que vale ouro, né? Vale ouro. Então, eu acho que deu pra gente ajudar bastante aqui o pessoal. Acho que ela caiu, pessoal. Vamos ver se a Diana consegue voltar aqui. Para a gente poder finalizar aqui o conteúdo para vocês. Então, assim, pessoal, cara, eu falo para vocês, né? Eu sempre aviso vocês, pessoal, é o método, sabe? Se preocupem com o método, sabe? Busca desenvolver um método de estudo, tá? Isso é fundamental. Vamos ver se a Diana consegue voltar. Deixa eu mandar a solicitação aqui para ela. Vamos ver se a gente consegue para ela entrar aqui para a gente finalizar. A internet deu bug. Não tem problema, Mas, o pessoal está comentando aqui, ó. Live incrível. O pessoal gostou demais aí do conteúdo. Tem algum tipo de pergunta, alguma coisa, alguma curiosidade deles? Vamos ver se tem aqui, Diana. Vamos ver se eles comentam aqui alguma coisa que eles querem perguntar aí para você. Mas assim, eu estava falando aqui para eles que assim é importante eles aprenderem, Diana, com pessoas semelhantes a eles. Não adianta ele ir para o YouTube e ver uma pessoa que não tem nada a ver com ele vai pegar aquilo como exemplo, né? Até queria pedir para ti, se tu conhece um livro que eu deixei aqui do lado. Esse livro desse cara aqui. Não conheço. Depois manda a foto que eu vou postar ali pro pessoal. Esse aqui acredito que tu ia gostar muito. Vou ler então. Ele é um cara que veio de subúrbio de Miami, se eu não me engano. E ele era uma vida muito ruim que ele levava. Né? Pobreza, violência na família, uso de drogas em geral na comunidade dele.
E ele, aos poucos, na vida dele, foi recebendo algumas oportunidades e mudando isso. Agora ele é neurocientista, né? Vou Super gostar. respeitado numa das melhores universidades dos Estados Unidos. E ele estuda sobre o efeito das drogas no cérebro. E ele explica sobre o contexto social e uso de drogas e como isso influencia ou não na vida de uma pessoa. E ele descobre que não é... O problema não são as drogas, mas o contexto social em que a pessoa está vivendo. Então, nesse livro, ele conta toda a trajetória dele. E eu consigo perceber bastante semelhanças entre a trajetória dele. Atua também, né, nessa questão de crescer num meio em que não te favorece, mas mesmo assim lutar pra caramba para conseguir mudar isso. Então, é um livro que eu queria comprar já desde a minha formatura de estética e acabei comprando ano passado e tô lendo ele. Muito bom. Uma recomendação para tu que gosta de neuro. Bem interessante. Obrigadão. Vou comprar sim, vou comprar. Depois me manda a foto dele e aí Sim. eu passo pro pessoal também adquirir conhecimento, né? Investir em conhecimento. Para de ficar gastando teu dinheiro com outras coisas e começa a investir em conhecimento. Acho que isso é fundamental, né, Diana? A diferença. Diana, queria agradecer então a tu reservar aí 1 hora e pouco aí do teu dia, né, para poder vir aqui contar a tua história. Tem bastante alunos que são aprovados, mas muitas vezes eles têm vergonha de vir aqui contar os detalhes da história, né? Mas eu sempre falo que é fundamental todos os alunos, né? E acredito que só esse ano, Diana, foram 5 alunos aprovados. Um projeto que eu comecei lá no passado, que era pequenininho, e hoje já é gigantesco. E tenho certeza que no próximo ano a gente vai vir com muito mais alunos aprovados que estão querendo estudar, que estão querendo evoluir, que estão querendo crescer. Então, eu fico muito feliz de você ter vindo aqui contar a tua história. Eu também queria te agradecer, então, a todo esse conhecimento que tu passa para mim, para todo o pessoal, essa força de vontade que tu tem, que não é tão comum assim, né? É uma história também muito forte, muito bonita, uma história que inspira muitas pessoas. E eu fico muito feliz de poder contribuir. E se eu puder futuramente também contribuir outras vezes, pode me chamar, né? Assim que tiver projetos em comum ou coisa do tipo, né? Questão de ligas acadêmicas, palestras sobre determinado assunto, né? Que possam existir ou que a gente tem interesse. Então, aí, para ajudar, né? Sempre que puder, é muito gratificante, né? Dar força para pessoas Então, eu que... já vou falar, ó. Em outubro, eu participo agora da Liga de Neuropsiquiatria. Em outubro vai ter um congresso em Porto Alegre, né? Talvez, se você conseguir se organizar, seria bem legal. Já que tu gosta dessa parte de neuro, né? Seria legal tu participar do congresso. Show, outubro. Vou dar Outubro, eu uma... vou te mandando, vou te avisando. Daí eu te aviso as datas, tudo certinho, e tu se organiza para ir no teu primeiro congresso médico. Eu não fui em nenhum ainda, né? Porque como veio a pandemia, eu fui só em online, né? Eu vou ter agora um online da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né? Um congresso de neuro, bem legal, agora que vai ter em agosto. E aí quero ir nesse presencial, que vai ser o meu primeiro presencial em outubro. Deve ser bastante emocionante, né? Várias pessoas que te inspiram lá e vários colegas também. Eu tô esperando num que eu me inscrevi em janeiro do ano passado, só que foi cancelado todos por causa da pandemia. Não é um congresso, é um encontro, na verdade, sobre ciência low carb. Então vai falar mais sobre isso, né? Só que os palestrantes, vários são médicos e na comunidade como um todo são pessoas interessadas a controlar diabetes, hipertensão, todas as doenças metabólicas envolvidas em má alimentação, né? Então, já é uma área que puxa um pouco para endócrino. Na época que eu fiz a inscrição, eu fiz para me motivar a estudar mais para o vestibular. E agora eu vou chegar lá como estudante de medicina já. A pandemia me empurrou assim de jeito estranho, mas vamos lá. Isso aí, perfeito, perfeito. Giana, então, gratidão, boa noite para você e me chama ali quando precisar de alguma coisa, tiver dificuldade com as matérias, me chama, tá? Tá bom. Certo, muito obrigada. Obrigadão, tchau, tchau.